No exato momento em que você está vendo esse vídeo, tem alguém caindo agora. Exatamente, tem alguém caindo em tentação, ou cobiçando alguém através do celular, através do computador, televisão, ou até mesmo vendo aquela quenga passar novamente na frente de sua casa e desejando ela. E muitos estão caindo exatamente por desconhecer os 3 níveis da tentação. Exatamente, hoje eu vou te apresentar quais são os 3 níveis da tentação e você precisa conhecer bastante sobre isso, afinal de contas, todos os dias nós somos tentados. É um vídeo para te abençoar, será um breve estudo bíblico, então vá se assentando. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor, te convidar a fazer parte do canal, se inscreva, vá logo deixando o like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho, faça parte, porque todos os dias nós estamos por aqui trazendo sempre a palavra de Deus. E sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto mesmo, é uma conversa nossa para te abençoar. Queridos, a palavra de Deus nos fala em Mateus 26, versículo 4, o próprio Jesus disse que nós precisamos vigiar e orar para não cair em tentação, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A grande vontade do pula-moita é que eu e você venhamos tacar os pés em Deus na primeira tentação que aparece na nossa frente. Todos os dias somos tentados, irmãos, mas eu me alegro muito em saber que tem também alguém tendo uma vontade sobre nós, mas uma vontade de bênção. A palavra de Deus apresenta o Espírito Santo como alguém que está trabalhando em favor de nossa vida. O próprio Jesus falou em João 16:13 que o Espírito Santo ele viria para nos guiar a toda a verdade. Então o Espírito Santo está todo dia trabalhando para que eu e você não venha cair em tentação. Mas só que o Espírito Santo não faz tudo. Amém? Ele não faz tudo, ele não pega você e tira da frente da televisão. Ele não te obriga a sair do site imundo. Ele não te obriga a deixar de passar na rua onde mora a quenga fulana que já tentou te levar para o pecado várias vezes. Ele não faz isso, mas ele tenta nos convencer. E o meu trabalho, o que eu preciso fazer todo dia é ser convencido pelo Espírito Santo a não pecar. É ouvir a voz do Espírito, o alerta do Espírito e me afastar do pecado. Eu comparo o Espírito Santo, irmãos, com aquela pessoa que fica debaixo do prédio, né? Não debaixo do prédio, claro, mas fica ali embaixo, tentando convencer aquela pessoa que subiu para pular a desistir disso, né? Sabe, quando aquela pessoa sobe em cima do prédio e a televisão vai filmar e a pessoa diz, eu vou pular daqui, eu odeio a minha vida é paia, eu não aguento mais, ninguém me ama, e a pessoa ameaça que vai se jogar para a morte, sabe? Aí chega aquela pessoa da família e fica lá embaixo falando, não faça isso com a sua vida, você tem muita vida pela frente ainda, e começa a falar, até que a pessoa é convencida a não fazer mais aquele mal contra a sua própria vida, sabe? Essa pessoa não subiu para agarrar ela e tirar ela lá de cima, não, mas de baixo, através de uma palavra, através de um incentivo, através de um convencimento, essa pessoa impediu aquela pessoa de tirar a sua própria vida. O Espírito Santo, ele faz desse jeito, ele não pega você e te arranca da frente da televisão. Não, mas ele te convence a sair daí, através de sua sabedoria incrível. Sentiu o tamanho da necessidade que nós temos de aprender mais sobre esse assunto? Então foi pensando nisso que eu decidi trazer esse conteúdo de hoje, e eu vou colocar esse esboço aqui lá no meu Instagram. Siga lá assim que terminar o vídeo, que eu vou colocar o esboço em breve lá no nosso Instagram. Então, para aprendermos mais sobre esse assunto, é importante que você entenda que a tentação, ela tem 3 níveis, e o primeiro nível é o nível da curiosidade. Olha, eu não sei se você sabe, mas o ser humano, ele é atraído por aquilo que ele vê. Você clica em um vídeo motivado pela capa, você compra um livro pela capa, você entra em uma loja por conta de uma promoção que estava lá na frente. Então nós somos movidos pela curiosidade. E o diabo trabalha exatamente em cima disso. O tinhoso trabalha em cima da nossa
curiosidade. E para entender isso, vamos aqui para cima da Bíblia, vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 1 e veja como foi a tentação, como Satanás conseguiu enganar Eva. Vem aqui, eu vou ler contigo no nome de Jesus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja como o Zetele é malandro. A tentação começou falando em Deus. O diabo começou a tentação falando em Deus. Aqui abriu uma curiosidade na mulher. Rapaz, eu nunca vi nenhum animal aqui falar e de repente eu vejo uma cobra falando e falando sobre Deus. Deixa eu ouvir essa conversa e veja no que deu. Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não tinha falado isso, né? Que não podia comer de nenhuma árvore ali do jardim. Então aqui no versículo 1, Satanás, o pula-moita, ele conseguiu a atenção da mulher através disso, dessa interrogação. E através dessa atenção aqui, ele desenvolve uma conversa, chama a atenção da mulher e veja o que acontece no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, tá vendo? A partir dessa conversa, a mulher passou a olhar para aquela árvore diferente e viu que era boa. Boa para se comer e agradável aos olhos. Então, queridos, a tentação começa sempre desse jeito. Esse é o primeiro nível, o nível da curiosidade. Satanás, ele pensou o seguinte, olha, se eu chegar ali através de uma serpente, na forma de uma serpente, e começar falando logo sobre Deus, eu vou chamar a atenção dela. E através da minha conversa, da minha lábia, eu vou levar ela a olhar para a fruta diferente e através disso fazer o casal pecar. Imagine, né? Se a conversa fosse diferente, chegando logo e dizendo, olha, coma dessa fruta aí, ela é boa. Irmãos, ela não tinha caído. Ela não tinha caído porque ela logo ia estranhar, né? Como é que pode? De repente um animal chega aqui falando para me desobedecer a Deus. Mas não, começou falando em Deus, ganhou a atenção e de repente o casal tava desviadinho até o tutano, tá vendo? Sempre é desse jeito. Então tome muito cuidado com aquilo que você vê, com as iscas, porque ele é sujo. Cuidado com aquela pessoa que de repente manda mensagem para você, fazendo perguntas, te elogiando, dizendo que você é bonito, sendo que na verdade você é bem feinho. Cuidado com isso, porque pode ser Kenga, tá bom? Pode ser isso. Então, queridos, esse é o primeiro nível. E o segundo nível é o nível da degustação. Quando ele atrai a nossa atenção através de uma isca, através de uma lábia, agora entra no segundo nível, que é o nível da degustação. Quando ele nos seduz a provar o pecado. Eu estou falando aqui do diabo como um agente da tentação que leva o crente a cair, mas não podemos nos esquecer que nós temos uma natureza dentro da gente. Nós não podemos dizer que toda coisa, eu pequei porque o diabo me fez pecar. Não, muitas das vezes é só a natureza caída que por si própria ela já é mal e ela já pode levar a gente a fazer coisas erradas, né? Então nós já temos um inimigo perigoso dentro da gente que é a própria carne e precisamos mortificar ela como nos ensina a palavra de Deus. Irmãos, esse nível é perigoso. É quando o diabo diz assim, olha, pode pegar, não tem nada não, você vai só passar a mão. É só um beijo às escondidas, né? É só uma traidinha, não tem nadinha, pode dar uma pecada, chega em casa a hora, dorme e vai ficar tudo bem. Não é preciso sua mulher ficar sabendo, irmãos, taque logo os pés nessa tentação, amém? Taca logo os pés. Foi o que aconteceu com Davi. Eu tô sendo rápido aqui para não comer tempo demais, tá bom? Foi o que aconteceu com Davi. Segundo Samuel 11, você vai ver que Davi, ele foi atraído pela curiosidade. Ele estava caminhando no palácio, era de tardezinha, e a Bíblia diz que quando ele olhou para a janela, ele viu a mulher do vizinho tomando banho e ele achou bonita demais. Aqui entra a curiosidade. Quem é aquela mulher? Ele perguntou quem era aquela mulher. A curiosidade foi tão grande que ele perguntou e a pessoa disse, olha Davi, aquela mulher é mulher de Urias. Urias trabalha contigo, ela é casada. E mesmo diante desse alerta, a Bíblia diz em 2 Samuel 11:4 que ele mandou buscar aquela mulher. Agora Davi entra na fase da degustação. Ele sai da fase da curiosidade e entra logo na fase da degustação, quando ele foi motivado pela sua natureza
a provar do pecado. Meu irmão, cuidado, não é em qualquer coisa que o crente pode botar a mão, não. Não é em todo lugar que você pode pisar, não. Tá surgindo aí uma geração de crente besta que prova tudo, que pode tudo, tudo é permitido, temos que ser atual, cuidado. A Bíblia diz que nem tudo nos convém, é assim que a palavra de Deus nos fala. Então cuidado quando você chegar nessa fase, porque quando você começa a provar do pecado, a tendência é só piorar. Começa a provar uma coisinha e depois começa a descer de banguela na ladeira do pecado, e foi o que aconteceu com Judas. Se você ler João 12 e versículo 6, você vai ver que Judas costumava malinar, como a gente fala aqui no Maranhão. Ele costumava malinar, costumava apanhar parte do dinheiro que o povo dava para ajudar no ministério de Jesus. A Bíblia diz que Judas roubava aos pouquinhos. Esse Judas que se acostumou a roubar aos pouquinhos, a Bíblia diz em Mateus 27 que ele vendeu Jesus por dinheiro. Motivado pelo dinheiro, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tá vendo? A tendência é piorar. Se você começa na imoralidade, a tendência é você trair sua mulher. Se você começa a consumir conteúdo impróprio, a tendência é daqui a uns dias você papocar chifre com força na sua mulher. Tô sendo bem sincerão para você entender. E o terceiro nível da tentação é o pior, irmãos. É o nível da dependência. Esse nível aqui é quando você já foi tragado pelo pecado. É quando se cumpre o que está escrito em Tiago 1,14. Você foi engodado pela sua própria concupiscência. Você foi tragado pelo seu próprio desejo. A palavra engodado aqui nessa referência significa exatamente você ser agarrado. É quando o pecado já te pegou. E nesse nível aqui você passa a depender do pecado para viver. Pronto, eu tenho que fumar antes de dormir, né? Tem gente que é desse jeito. Antes de dormir tem que acender um cigarro e fumar, senão não dorme. Antes de banhar na cacimba, tem que beber uma dosinha de cachaça para ir banhar. Todo santo dia tem que dar uma pesquisada no mundo imoral. Ele passou a depender do pecado para viver. Essa pessoa já passou do nível da curiosidade, foi para o nível da degustação e agora está no nível da dependência. Ele se tornou dependente do mundo para viver. Irmãos, tem pessoas, durante essa crise aí que o mundo está passando ainda, teve pessoas que entraram em crises emocionais porque não podia mais ir para balada. Exatamente, eu não posso ir para o bar, eu não posso ir para balada. Teve pessoas que se adoeceram, precisaram tomar remédio. E é assim o mundo de hoje, totalmente dependente do lixo para poder viver. Mas eu e você somos convidados a vigiar, como disse Jesus: vigiai para que vocês não venham cair em tentação. Então todo dia nós somos tentados e o que nós precisamos fazer é dar um fora no primeiro nível. Quando o diabo tenta usar qualquer coisa para chamar nossa atenção, para nos seduzir, nesse primeiro nível, taque logo os pés nisso. Se afaste logo no começo, porque se você entrar, a tendência é você se acabar. Olha o que aconteceu com Sansão. Sansão começou a brincar com Dalila e aquela brincadeira toda. Ah, se me amarrar desse jeito, aí minhas forças se acabam. Se fizer isso, aí minhas forças se acabam. Foi brincando, até que raparam a cabeça dele e ele perde as suas forças. E Sansão, que tinha tudo para terminar diferente, acabou no fundo do poço. Você conhece o texto bíblico, né? Ele se vingou dos seus inimigos, derrubou o templo e caiu sobre todo mundo. E ele conseguiu ceifar mais pessoas na sua morte do que durante toda a sua vida. Mas não era para ter acabado desse jeito. Aprendemos muito com a palavra de Deus e somos convidados a não brincar diante da tentação. Mas eu tenho uma palavra para te alegrar. Aqui nessa referência está escrito que Jesus foi tentado e também ele é poderoso para nos livrar, para nos ajudar, melhor falando, no momento da tentação. Ele pode nos ajudar. Tá difícil? Clame por Jesus. Jesus, me ajuda. Se apega com Deus, né? Como a gente fala aqui no Maranhão. Se apega com Deus. Busque a Deus e Jesus venceu para nos ajudar a vencer também. Sozinho é impossível, mas com Cristo tudo é possível. Amém? Deus possa te abençoar. Amanhã estou de volta com mais uma palavra de Deus para te ajudar nessa caminhada. Todo dia
eu quero te ajudar. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, deixa um comentário. Se essa palavra foi bênção para você, deixa aqui um comentário, isso ajuda demais. Compartilha com todo mundo e se pode ser um aluno meu, eu te aguardo no curso. Conheça aqui na descrição. Amanhã eu tô de volta às 4 da tarde nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para te ajudar através da palavra de Deus. A paz do Senhor, fique com Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo durante todo esse vídeo, no nome de Jesus.